Irmãos, quero saudar a igreja, a amada igreja do Senhor, com a graça e a paz. Que a paz de Cristo possa estar reinando entre nós. Oremos. Nosso Rei Jesus, nós queremos te exaltar nesse momento e glorificar o teu santo nome. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui nessa noite, para aprendermos mais de Ti e sermos edificados com a Tua santa palavra. Que o Senhor possa estar me usando como o menor dos Teus vasos e possa estar nos ensinando aquilo que o Senhor quer que aprendamos essa noite. Que o Senhor também nos ajude a colocar em prática aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Irmãos, nós estamos hoje aqui com o tema aqui da nossa reflexão, não podia deixar de ser, sobre o tema de missões, respondendo o clamor do povo. Essa mensagem eu fiz assim uma adaptação, coloquei alguns textos, que me vieram à mente enquanto eu estava estudando e fiz assim um resumo uma mensagem do pastor Roraima na abertura do culto de missões estaduais. Depois os irmãos podem até ver no YouTube, que tem lá. E essa mensagem, na verdade, ela está assim, bem no capítulo 9 de Lucas, e nós vamos estar lendo bastante a Bíblia hoje. Eu acho que o que vai ser mais falado aqui, eu vou estar comentando um pouco, vai estar muito nos textos bíblicos. E nós vamos estar lendo vários versículos, não é o capítulo todo, mas versículos alternados. O texto áureo, o texto-chave é da transfiguração de Jesus, que está lá no capítulo 9, 28 a 43. E essa transfiguração de Jesus já está marcada ali pelo o início da caminhada de Jesus para Jerusalém, para cumprir ali a sua missão, a qual ele veio aqui na terra. Então, a sua principal missão. Então, mas antes de chegarmos lá no Monte da Transfiguração, nós vamos percorrer aqui um percurso, fazer um percurso aqui do capítulo 9, desde o primeiro versículo. Nós vamos destacar aqui 3 fatos importantes, que antecederam a transfiguração, o momento da transfiguração, que é a convocação dos 12 apóstolos, a multiplicação dos pães e a confissão de Pedro. Então, nós vamos ver esses 3 fatos aqui importantes. O 9, 1 e 2 diz o seguinte: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então aqui, quando Jesus faz essa convocação dos apóstolos, ele deu-lhes poder e autoridade, para que eles fossem lá para expulsar os demônios. Mas será que eles usaram, todo esse poder? Será que eles conseguiram, no longo da trajetória deles, expulsar todos os demônios que ali surgiram, para que eles fizessem? Nós vamos ver nos próximos versículos. Mas Jesus deu. E também para pregar o Evangelho. No versículo 6 diz que eles saíram e percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando cura por toda a parte. Bem, esse foi um momento muito importante, ali da vida dos apóstolos, que estava ali já se aproximando, Jesus, a caminhada dele para Jerusalém, e ele estava ali preparando os discípulos para continuar a sua missão, a missão que eles estavam aprendendo
né, sendo discipulados pelo seu mestre. Um outro fato importante que ocorreu foi a multiplicação dos pães, versículo 10, 11 e 13. Eu vou estar lendo. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinha feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falou-lhe a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Então, aqui a gente pode ver que eles voltaram, falaram de Jesus, o que eles tinham cumprido, o que tinham feito, mas foram chamados para uma cidade ali próxima a Betsaida, porque na verdade Betsaida era um deserto. Então, ali nas proximidades de Betsaida, que os teólogos chamam de Vale da Necessidade, onde estava ali a multidão, né, que acompanhou Jesus, a grande multidão clamando, né, por socorro, para que fossem curados. Ali estavam os excluídos, os doentes, os famintos, né, os sem teto de hoje, né, que são hoje, no nosso contexto, são os moradores de rua, as crianças abandonadas, os nossos idosos, que muitas vezes são abandonados dentro da própria casa, né, pelos seus familiares. Se a gente for ver as notícias, né, quantos idosos sofrendo tantos tipos de violência, né, idosos, crianças, enfim. Então, representam as multidões na nossa sociedade atual. É o nosso campo missionário, que hoje também, né, tem toda essa multidão clamando por socorro, né, por salvação. E interessante aqui que diz que Jesus tinha chamado os discípulos à parte para uma cidade, mas a multidão o acompanhou. Mas foi o que Jesus fez? Vamos nos esconder, sair? Não. Ele as acolheu. Né? Jesus, de uma forma muito carinhosa, ele acolheu aquela multidão, como ele sempre fazia. Né? Ele sempre acolhia aqueles que eram desprezados, né? Menosprezados, aqueles menos favorecidos. Né? Jesus estava sempre acolhendo. E esse é o exemplo que Jesus nos dá, né? Hoje ele continua o mesmo, aquele mesmo Jesus que acolheu aquela multidão, é o mesmo Jesus hoje, que nos acolheu, né, cada um de nós, e que quer acolher através de nós, né, através da sua igreja, acolher os que clamam, né, por socorro, as pessoas que estão sofrendo, né, sofrendo por violência, sofrendo por tantos conflitos, né, interiores, tantos sofrimentos internos, pessoas que não têm mais sentido, né, não têm mais vontade de viver. E essa é a igreja de Cristo, né, que deve ser uma igreja acolhedora. O outro episódio aqui, importante, que antecedeu, né, foi a confissão de Pedro, versículo 20 aqui do capítulo 9. Que diz: Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Né? Então, a palavra Cristo em hebraico, né, em grego, aliás, significa escolhido. Né? Então, Pedro foi ali, né, através, né, do Espírito, né, foi-lhe revelado e ele disse exatamente quem Jesus era, o Cristo escolhido de Deus, escolhido para cumprir a missão de vir, né, e morrer, ir até a cruz, morrer e derramar o seu precioso sangue, né, para salvar cada um de nós, para ter uma igreja, restaurar um povo, escolher uma igreja para que continuasse a sua missão aqui, né, até os confins da terra.
E segundo o pastor, né, que esteve aqui nos abençoando com essa mensagem, ele, no momento aqui, nesse cenário da transfiguração, né, tudo aquilo que estava acontecendo, antecedendo, né, esse momento da transfiguração, e no momento da transfiguração ele pôde identificar, né, a gente pode identificar três tipos de igreja, né, são três modelos de igreja contemporânea, né, e a primeira igreja que a gente pode identificar aqui nesse cenário é a igreja inoperante. É uma igreja inoperante e que é representada pelos apóstolos que ficaram, né, ali naquela campina, que não subiram ao monte com Jesus. Quem Jesus chamou, escolheu para subir ao monte? Pedro, Tiago e João, né? Então, esses três eram os mais próximos de Jesus, os mais íntimos, e Jesus chamou para eles subirem ao monte com ele e com a intenção de orar. O propósito de Jesus era ir ao monte para orar, já se preparando para aquele grande momento que seria, né, a cruz. Mas ficaram 9 discípulos, ficaram, né, ali aos arredores, na campina, e nesse momento que os outros apóstolos ficaram, eles ali estavam sendo representantes de Cristo também, né? Vão ficar aí, mas vocês são os representantes de Cristo, como a igreja local hoje é representante de Cristo, onde estiver, né? Eu represento a Igreja Batista onde eu estou, no trabalho, na minha casa, na rua, e eles ali, aqueles apóstolos ficaram ali sendo representantes de Cristo. E naquele momento eles foram procurados pelo um pai desesperado com um filho que estava possesso, né, por um jovem que há muitos anos, desde criança, sofria, né, possesso de um espírito imundo, né? E esses discípulos, eu gostaria que a gente fizesse a leitura em Mateus. Embora tenha esse registro em Lucas 9, 37 a 43, mas eu vou estar lendo em Mateus 17, porque tem algumas informações a mais que não tem aqui em Lucas, que são mais próprias aqui para esse momento. Então eu vou estar lendo aqui Mateus 17, só um instante, aqui, 14 ao 21. E quando chegaram para junto da multidão, aproximaram-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por meio de jejum e oração. Então, aqui nesse texto é colocado a igreja, identificado, né, através dos apóstolos, uma igreja inoperante. Por quê?
Porque recebeu, lá no início do capítulo, né, que a gente leu, do capítulo 9 de Marcos, a gente leu que Jesus convocou e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios. Então, se Jesus deu poder e autoridade sobre todos os demônios, eles poderiam ter expulso aquele demônio, não poderiam? Então, por que não aconteceu? Porque esse poder, no momento, foi inoperante. Eles não se apoderaram desse poder que Jesus os deu, né? E eles não alimentaram o seu espírito com oração e jejum, né? Porque a gente só dá aquilo que tem, né? Então, se eles não estavam, né, alimentando o seu espírito, fortalecendo, enchendo-se do poder, né, através do Espírito Santo, como eles poderiam levar esse poder, né? Então, embora Jesus tenha lhe dado poder e autoridade, naquele momento, eles não usaram. E o próprio Jesus diz por quê. Então, eles vão e perguntam, então por que a gente não pôde expulsá-lo? E ele diz, pela pequena fé de vocês, e porque essa casta só é expulsa com jejum e oração. Então, faltou isso na vida, né, dos apóstolos. E muitas vezes falta isso na vida da igreja, né, na vida de cada um de nós, né, para estarmos revestidos de poder, porque não buscamos, né, não nos alimentamos, né, do poder que há e nós exercitamos a nossa fé. E essa é a igreja que prega, né, em nome de Jesus, mas não consegue alcançar, né, a multidão e a suprir as necessidades, as demandas, né, as necessidades que chegam até ela, né, estão reunidos entre si, né, estão louvando, mas não há mudança, não há transformação de vida, não há santificação, né, e as multidões continuam clamando. Então, essa é o retrato de uma igreja inoperante. E Jesus mesmo diz aqui as principais características, né? É uma igreja incrédula, representada aqui pelos apóstolos, né? Era incrédula e, devido à incredulidade, Jesus muitas vezes deixou de operar muitos milagres, como a visita dele, né, na cidade de Nazaré. Ele disse que ali não foi feito mais milagres pela incredulidade do povo. Era uma igreja perversa, né, ele diz, né, ele falou aqui no texto, né, ô geração perversa, incrédula, né? E essa perversidade é no sentido, desculpem, é no sentido de perversão doutrinária, né? Muitas vezes de desviar os ensinamentos e as doutrinas que receberam e de pouca fé. Então, isso caracteriza essa igreja inoperante. Uma igreja que jejuma pouco, ou que nem jejuma, que ora pouco, né, e que tem pouco poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder, né? E esse poder vem através do Espírito Santo, né? Através da nossa comunhão íntima com Deus. Agora, irmãos, nós temos aqui uma segunda igreja, né? Um outro modelo de igreja. É uma igreja introspectiva, né? E essa igreja, nós vamos ver ela bem... podemos identificar aqui na pessoa dos 3 apóstolos ali no Monte da Transfiguração. Agora sim nós vamos ler o nosso texto áureo, que é Lucas 9, voltando lá para Lucas 9, 28 ao 35. Letrinha pequena. Lucas 9, 28 ao 35. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago,
subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disseram-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então, façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Amém. Irmãos, os irmãos lá de trás estão ouvindo bem? Está dando para ouvir ou está muito eco? Porque senão eu iria trocar o microfone. Mas tudo bem, então tá bom, né? Ok. Então, irmãos, essa igreja introspectiva é a igreja do monte, né? Antigamente tinha as irmãozinhas que diziam assim, vamos para o monte orar, né? Então, era aquela coisa assim de ir para o monte. Até a gente gostava de orar lá nas barreiras, né? No tempo das missionárias a gente ia muito, vamos para o monte. Então, esse monte aqui é o Monte da Glória, né? Chamado o Monte da Glória. Tinha lá o Vale das Necessidades, onde os outros apóstolos ficaram, onde o povo estava lá, clamando por cura, menino endemoniado, né? Outros enfermos, e lá era só a glória, né? Só a presença de Deus, Jesus, até Elias e Moisés chegaram ali, né? Foram vistos, representando ali a lei e os profetas, né? Moisés representando a lei e Elias os profetas, e que tudo convergia em Cristo, né? A lei e os profetas levavam a Cristo, né? E Cristo, a sua missão era vir para salvar o homem dos seus pecados, né? E restaurar um povo para ser o seu povo escolhido. E naquele momento, né, Pedro, só podia ser Pedro, né? Ele, naquele momento ali que eles estavam, Jesus orando, e mesmo eles estavam orando, eles puderam ver, né, a glória de Deus. Então foi um momento assim, vamos dizer, ímpar, né? Um momento assim extraordinário, né? Uma experiência única, arrebatadora, podemos dizer, né? Tem até um hino que a gente canta e diz: arrebatado fui no dia do Senhor. Quando a gente está louvando, tem horas que a gente sente assim, parece que nós estamos sendo arrebatados, né? A gente sai um pouco aqui desse patamar e a gente visualiza, né, o trono de Deus, os anjos. Eu sou assim, né? Eu fico visualizando, fecho meus olhos e a gente se sente arrebatado, né? Arrebatado fui no dia do Senhor para louvar, para adorar, e é muito bom essa comunhão. Estarmos aqui unidos, né, com os irmãos, já assim um pré-céu, né? Imaginando como é que vai ser lá na glória. Então, os discípulos em terra tiveram essa visão ainda mais forte do que nós no momento da adoração, porque eles viram, né, o rosto de Cristo. Vamos reler aqui o versículo 28, 31, os quais apareceram em glória, 29. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Então, eles puderam ver a glória de Jesus e dos varões que ali estavam, né? Só que a glória resplandecente, o rosto e as vestes brancas, só em Jesus.
né? Então, Pedro ali, né, se sentiu lá já na glória, né? E justamente os 3 discípulos que tinham uma comunhão mais íntima com Jesus no caminhar, no dia a dia, né, estavam ali e presenciaram esse momento. E essa igreja, que é uma igreja chamada aqui de introspectiva, essa igreja que está muito voltada para o culto, para o louvor, para a adoração, né, aqui está muito bom, nas 4 paredes, né, não vamos sair, estavam pensando ali só em si. E o que foi que Pedro disse? Vamos fazer aqui uma tenda, 3, aliás, uma para Jesus, uma para Elias, uma para Moisés. E tenda, né, no sentido real da palavra, tem o significado de tabernáculo, local de adoração. Então, nesse momento eles estavam ali só pensando em adorar. Pedro e os outros discípulos não queriam mais saber nem da multidão que tinha ficado, não querem mais ir lá para ver, não quer saber mais de ninguém, só estavam pensando neles, né, naquela comunhão que eles estavam presenciando. Então, essa é uma das características, né, da igreja introspectiva. Busca a intimidade, conhecimento, né, de Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente cria vínculo e tem intimidade com Ele. Não é isso? Então, esses discípulos tinham esse conhecimento de Jesus e essa intimidade. Esses 3, que eram os que estavam mais próximos, né? Então, tem essa característica. E estavam eufóricos, né? Muitas vezes nós estamos aqui, estamos eufóricos, né, de estarmos aprendendo cada vez mais, né, dos atributos de Deus, né, cada vez mais aqui da vontade de Deus, e isso nos faz querer adorar mais a Deus, né, servir, buscar mais sermos santos diante de Deus. E também tem a igreja, é uma igreja que se aproxima, mas quanto mais às vezes as pessoas ou esses discípulos naquele momento estavam se aproximando de Cristo, estavam esquecendo um pouco das outras pessoas, e isso não pode acontecer. A nossa comunhão com Deus não pode nos afastar das outras pessoas, né? Criar um distanciamento. Eu estou tão ligada a Deus, estou tão santo que eu não quero nem saber dos impuros. Quero estar longe, que é para não me contaminar. Né? Então, isso não pode acontecer. Né? E foi isso que estava acontecendo ali. Vamos ficar aqui. Essa é a igreja introspectiva. Aqui está muito bom, esse lugar é muito santo, todo mundo aqui, né? Não quero, vamos sair, né? Para podermos correr risco. Pode ser por comodismo também, né? Está tão bom, né? É a questão da zona de conforto, né? Estamos aqui tão confortáveis, e lá fora é tão perigoso, tanta violência, é tão triste, né? As pessoas têm história tão triste, estão sofrendo tanto, e a gente absorve, e a gente acaba sofrendo junto, né? Então é preciso ter poder para poder superar tudo isso, né? E outra característica dessa igreja introspectiva é que ela é uma igreja desnorteada, assim. No versículo 33, diz assim: ao se retirarem de Jesus, Pedro disse, bom está aqui, então façamos 3 tendas, e no finalzinho diz, não sabendo, porém, o que diziam. Então, Pedro disse aquilo, mas o escritor disse, não sabia o que estava dizendo, né, porque estava saindo, fugindo do foco, da missão. Tinha que sair dali, não tinha que querer ficar, tinha que voltar para a multidão, né, para acudir, né, para ouvir o grito, né, do povo. E então, nesse momento, eles mostravam aqui que estavam querendo sair do foco, da missão deles, da missão da igreja. E aqui que foi colocado, outra coisa que mostra que Pedro ficou perdido, ficou tão atônito, tão eufórico com aquela situação, que ele quis, sem querer, ele quis equiparar Jesus com Elias e com Moisés, fazer tendas iguais, tabernáculos de adoração para os 3. E não pode, porque se é uma tenda e que tem significado de adoração, não poderia ser para os 3, né? E nem Jesus queria, porque ele não queria ficar ali, mas não poderia ter essa equiparação. 3 tendas, quer dizer, vocês 3 estão iguais, merecem 3 tendas, cada um uma tenda, não.
né? Porque os outros não deveriam ter tenda. Se fosse para ter uma tenda, seria só para Jesus, porque era um tabernáculo de adoração, né? Não, os outros não seriam semelhantes a Jesus. Não, então, nesse momento houve esse desnorte, né? Essa confusão aqui de Pedro, devido, né, àquela euforia. E ao mesmo tempo eles mostraram-se aqui temerosos, né? No versículo 34 diz assim: veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E aí depois vai dizer, né, que veio uma voz que disse: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Mas antes deles ouvirem a voz, eles ficaram temerosos. Aliás, eles encheram-se de medo, eles ficaram apavorados, né, com aquela nuvem cobrindo. Eu não sei o que foi que passou pela cabeça deles, mas eu imagino que eles acharam que iam ser fulminados, né, na presença de Deus, né, por serem pecadores, assim como nós. Eu também, às vezes, eu tenho medo de ser fulminada, né? Então, assim, aquele medo, e que, na verdade, eu creio que existia também um temor, e que de nós também não devemos ter medo da presença de Deus, mas nós devemos ter temor e tremor, né? E sabendo que de Deus só vem coisa boa, né? Só vem perdão, só vem acolhimento, né? Não foi isso que Jesus fez com a multidão? Acolheu, e quando ele acolhia, ele dizia: os teus pecados são perdoados, vá em paz, né? Então a gente só tem que esperar da presença de Deus, só tem que esperar coisa boa, né? Glória, né? Mas naquele momento ele ficou tão vamos dizer, perdido, né? Que eles temeram. Mas logo veio o que eles não esperaram. Veio a voz de Deus e confirmou que Cristo era o escolhido, e que a Ele ouvir, a Ele obedecer, a Ele seguir, né? E é isso que a igreja de Cristo deve fazer. Mas nesse momento ainda estava mostrando um retrato de uma igreja muito para dentro, né? Para aquele momento, voltado para aquele momento. Eu creio que depois que eles ouviram essa voz, aí eles se situaram, caíram em si, né, e vieram, agora sim, agora a gente sabemos que a nossa missão não é ficar aqui, ele é o escolhido, ele tem uma missão e a gente tem que seguir e obedecer a sua voz. Amém? Irmãos, temos aqui a terceira igreja, e esse terceiro modelo de igreja que é nos colocado aqui, é uma igreja cooperadora versus, né, missionária, né? Quando o autor não botou, eu que botei, né? Pensou em cooperadora, pensou em igreja missionária. Então é uma igreja diferente das outras, porque ela ouve a voz de Jesus, né? Mesmo ali no monte, né? E naquele monte, quando eles ouviram, os apóstolos ouviram a voz de Jesus, Deus deu direcionamento para eles que eles estavam precisando, né, para poder se acalmar e aquele temor sair e eles poderem descer ao monte com confiança, com segurança, né? Então essa é a característica da igreja cooperadora, da igreja que Deus deseja que sejamos, a igreja missionária. Ela ouve a voz do seu pastor. E João 10:27 diz isso, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, né? E elas me seguem, né? Então, aqui se tem ovelhas que estão longe do aprisco, longe do pasto, do aprisco, e então elas vão ouvir o chamado do Senhor para retornar. Elas vão retornar um dia. Vão retornar. Se elas não ouvirem a voz do pastor e não retornarem, é porque nunca foram ovelhas, né? Nunca foram ovelhas. Eu sempre acreditei nisso, né? Quando eu estava afastada, né, do aprisco, eu sempre acreditava, um dia eu vou voltar,
né? Um dia eu volto e o Senhor, até que um dia eu ouvi a voz do Senhor e voltei. E é uma outra característica dessa igreja cooperadora, é uma igreja madura espiritualmente, né? Cheia de poder, porque busca na oração, ora, jejuma, se alimenta da palavra, da oração, e aí vai deixar de ser aquela igreja inoperante, porque Jesus deu o poder, a autoridade, e vai ser uma igreja operante, né, que vai usar o poder que lhe está disponível, né, que foi disponível a ela através do Espírito Santo, né, porque foi através do Espírito que veio o poder. Lá no advento, lá no momento, né, do que o Espírito Santo veio em Atos, né, e foi dito: recebereis, né, o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, recebereis poder e ser-me-eis minhas testemunhas, né, em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então essa é a igreja madura espiritualmente, né, que busca, né, esse poder e viver no Espírito, né, viver no Espírito. E também é uma igreja que está preparada para a volta de Jesus. Nós já estamos nos aproximando ao final, né? Justamente vamos ler aqui o último texto, que se encontra em Mateus 25. Vamos sair aqui um pouco de Marcos, né? Já concluímos aqui nossa parte de Marcos, vamos agora para Mateus, capítulo 25, do 34 ao 40. Né? A igreja cooperadora, operante, missionária, é a igreja que está preparada para a volta do seu noivo, do seu Senhor, do seu rei, do rei Jesus. Porque quando Jesus voltar, ele não vai mais voltar, né, como um menino simples, né, ali como ele veio no seu nascimento. Mas ele vai vir em glória, ele vai vir como aquela nuvem lá que os apóstolos presenciaram, os discípulos ali no monte, e uma nuvem cobriu. Então Jesus vai voltar assim, uma nuvem, né, como um relâmpago, que sai do oriente e se mostra no ocidente. Então quando Jesus voltar, vai voltar em glória, como um rei, como um Senhor e noivo da sua igreja. E essa igreja vai estar preparada. 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém. Entrai no reino do meu Pai, que estáis preparado desde a fundação do mundo. Amém. Que nós possamos estar, né, desse lado, que Jesus, à direita de Jesus, que Ele vai chamar, como a igreja do Senhor, a igreja preparada. Então, se a gente fosse perguntar, né, em que modelo, se a gente for aqui pensar, identificar em que modelo de igreja a nossa igreja pode se encaixar, né, pode se enquadrar, né, alguns momentos será que foi inoperante, alguns momentos introspectiva, sempre temos momentos, né, mas que a igreja cooperativa, cooperadora, operante, né, possa ser a realidade maior da nossa igreja.
eu lembro até que antes da pandemia, uma da última reunião que a gente teve antes da pandemia, não sei se o pastor lembra, eu, ele, a irmã Maeli, ali atrás de missões, até o irmão Francisco estava também, e a gente estava começando a falar de sair das quatro paredes, não era, pastor? A gente começar a ver um plano de evangelismo, de sairmos para evangelizar aqui o nosso bairro, né, o bairro aqui da igreja, né, para evangelizar mesmo, sair, oferecer estudo bíblico, sair das quatro paredes. Aí veio a pandemia, ficou todo mundo enclausurado, mas agora estamos voltando, esses planos podem e devem voltar, né? Porque nós não devemos passarmos tanto tempo sendo igreja introspectiva, só no monte da adoração, que é muito bom, né? Se nos sentimos às vezes arrebatados, mas temos a vida eterna para adorar, né? Então temos que sair das quatro paredes e sermos uma igreja mais operante, mais cooperadora e mais missionária, né? Então, concluindo, a igreja que Deus deseja que sejamos é essa, que ouve, não só ouve, né? O tema é assim, ouvir o clamor do povo, mas não é só ouvir, é ouvir e responder o clamor do povo. Como é que a gente responde? Indo até a eles, né? Vendo a sua necessidade. E qual a maior necessidade de cada um de nós, né? Além de muitas vezes de uma roupa, de uma comida, de um remédio, de uma palavra, a maior necessidade do homem é a salvação em Cristo Jesus, é o perdão dos seus pecados, né? É anunciarmos a salvação e o perdão e uma vida eterna em Cristo Jesus. Essa foi a principal missão de Jesus e essa é a nossa principal missão, de levar a mensagem da cruz. Amém. Amém. Né? Então, vamos... Eu não planejei da gente colocar um hino de missões, mas se pudesse, assim, só uma partezinha, né, que fala do clamor do povo. E enquanto... Pode colocar aí baixinho, irmão. Tem não aí no computador? Porque tinha no computador. Eu ia só querer como um louvor bem baixo. Enquanto isso a gente está orando, né? Cada um orando, pedindo ao Senhor que nos torne membros, né? Nós somos membros do corpo de Cristo, da Igreja de Cristo. Nos torne membros operantes, uma igreja... membros da igreja que Cristo realmente, pela qual Jesus morreu, Jesus escolheu, né, para ser o seu povo santo, adquirido, que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, cada um de nós, cada um vamos orar e pedir, Senhor, nos torna, né, a começar em mim, né, porque a igreja somos nós, cada um de nós, a começar em mim, me torna uma igreja, um representante da igreja de Cristo, aonde estiver, essa igreja que leva a mensagem de amor, né, que leva a tua palavra e que leva, né, o bom perfume de Cristo e que responde ao clamor do povo, né, aqueles que nos procuram, né, pedindo socorro, seja qual for, né, o tipo de socorro, que a gente possa estar pronto, sempre pronto a levar, né, a responder, ouvir e responder o clamor daqueles que nos procuram, individualmente ou coletivamente. Oremos cada um individualmente, depois eu oro. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pela existência da tua igreja aqui
representada por cada um de nós. Te louvamos pela tua igreja, ó Pai, representada no mundo todo, a igreja invisível do Senhor, dos remidos, que um dia estará todos reunidos num só louvor, na tua presença, no Monte Santo de Sião, na tua presença. Mas enquanto isso não chega, Senhor, que nós possamos estar te representando aqui na terra, como o Senhor nos escolheu para sermos representantes. Deus, que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo onde estivermos, na nossa casa, na nossa vizinhança, no trabalho, que possamos representar, ó Pai, sermos bons mordomos de Cristo, não envergonharmos o Teu nome, Senhor, pois a Tua palavra diz que ai daqueles que veem o escândalo. Livra-nos, ó Pai, de escândalos, livra-nos, ó Pai, do mal, e usa-nos, ó Pai, para o Teu louvor. Usa a Tua igreja, nos reveste com o Teu poder, para sermos uma igreja mais operante, que pregue o Teu evangelho, que discipule, que vá atrás dos perdidos, dos necessitados, aqui do nosso bairro. Tu sabes que tu tem muito povo, muito escolhido aqui nesse bairro, que nós não sabemos quais são, por isso precisamos ir até eles, para que o Senhor nos mostre. Possamos nos reunir e crescer, ó Pai, a Tua igreja aqui possa crescer em número, como cresceu ali em Atos, possa acrescentar aqueles que hão de Te louvar aqui, que essa igreja possa ser cheia de almas rendidas aos pés de Cristo, para o louvor, honra e glória do Teu nome. Assim Te louvamos, agradecidos. Amém.